O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para discutir o ataque sem precedentes do Irã a Israel. O repórter David de Tarso relembra como foram as primeiras horas da ofensiva e explica o que motivou a ação. Vamos acompanhar juntos a reportagem. A madrugada e as primeiras horas da manhã de domingo foram de absoluta tensão em Israel. O país foi alvo de um ataque maciço do Irã que disparou centenas de drones e mísseis. A ação foi uma represália ao bombardeio a uma representação diplomática iraniana na Síria, que matou altos funcionários e generais do regime dos ayatolás. O menino foi ferido por estilhaços de um foguete. Ao longo da última noite e das últimas horas, centenas de disparos foram interceptados pelo sistema de defesa israelense conhecido como Domo de Ferro. Mesmo assim, disparos atingiram o solo, causando fortes explosões, inclusive em Jerusalém. Liderando uma missão em Israel, o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Luttenberg, precisou deixar o quarto de hotel e se abrigar num bunker. Nós fomos todos chamados após um treinamento e descemos para o bunker aqui no subsolo do hotel. É claro, é um clima de apreensão, é um clima de muita preocupação. O governo é um governo responsável nesse sentido, existe todo um treinamento que é feito de maneira sistemática, mas tanto para eles, evidentemente, embora acostumados, quanto para nós, uma situação inusitada de muito estresse, mas estamos sob segurança e aqui fica comprovado, né? Quer dizer, não dá para fazer paz com quem, na verdade, consegue atacar de tão longe como é o caso do Irã. Os ataques também causaram danos a uma base israelense. Líderes europeus condenaram a ofensiva. O presidente americano Joe Biden monitorou a situação de perto junto com assessores. Já o ex-presidente Donald Trump, em clima de campanha, disse que a ação demonstra a fraqueza americana sob o democrata. Do lado do Irã, o clima foi de festa nas ruas de Teherã após os ataques. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou a ofensiva. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança foi convocada para hoje. O clima de tensão entre Irã e Israel se intensificou a partir do dia 1º deste mês, quando um bombardeio israelense atingiu a embaixada iraniana em Damasco. 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana, incluindo um comandante sênior, morreram. No mesmo dia, o Irã informou à ONU que tinha o direito de revidar o ataque, o classificando de terrorista. No dia 10, líderes do Irã e Israel voltaram a trocar ameaças. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, voltou a prometer um revide. O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, destacou que Israel responderia a um possível ataque iraniano. No dia seguinte, o governo iraniano sinalizou à Casa Branca que a resposta ao ataque de Israel seria contida. Na última sexta-feira, os Estados Unidos se manifestaram afirmando que a ameaça do Irã de retalhar o ataque de Israel era real e viável. E neste sábado, dia 13, Benjamin Netanyahu afirmou que Israel estava preparado para um ataque direto do Irã. E foi justamente o que aconteceu com uma ofensiva iraniana por meio de drones. Um ataque que, de acordo com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, era mais do que esperado. E por que não numa dose mais elevada? Já que o Irã, como é uma potência militar ali na região, ele teria condições de organizar um ataque muito mais severo a Israel, porque não interessa neste momento para o Irã entrar em um conflito direto, uma guerra com Israel, sabendo ele que seria um inimigo muito mais difícil de enfrentar. E obviamente também não interessa a Israel entrar num conflito na região, ainda mais tendo que enfrentar o Hamas e tendo uma série de outras situações no momento. De qualquer forma, eu acredito que o ataque ele foi organizado propositalmente de uma forma menos severa, né, sabendo que Israel teria capacidade de repelir a maior parte desse ataque, para que fosse uma resposta considerada proporcional ao ataque que recebeu, sem que ficasse o Irã sem tomar uma atitude ele próprio de ataque e apostando numa contenção nos próximos dias, já que, como eu disse, não interessa para o Irã entrar num conflito direto. Caso contrário, a lógica, a estratégia militar seria completamente outra. Acácio Miranda, especialista em direito internacional,
acredita que o ataque deste fim de semana pode trazer proporções ainda maiores com a ajuda de outros países aliados de Irã e Israel. De um lado, nós temos a Síria e o Irã atuando conjuntamente com a Rússia e com a China, e obviamente Israel tem ao seu lado os Estados Unidos e aqueles países tidos como eixo econômico forte do mundo ocidental. Então, há uma probabilidade bastante grande dessa guerra tomar proporções ainda maiores e, obviamente, nenhuma guerra é boa, mas uma guerra envolvendo todos estes atores pode ter um final trágico. Já em relação à quantidade de combatentes, Irã tem maior número do que Israel, ficando em segundo lugar em todo o Oriente Médio, perdendo apenas para o contingente do Egito. Um levantamento feito pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, atualizado pela última vez em fevereiro de 2023, mostra que o Irã tem um contingente militar de 650 mil pessoas e que a Guarda, que é uma divisão importante das Forças Armadas iranianas, é responsável por 190 mil combatentes. Já Israel tem 177.500 militares, entre Exército, Marinha e Aeronáutica, além de outras forças. Mas esse número não considera os reservistas convocados quando há conflito. O grande diferencial de Israel é a posse de bombas nucleares. Segundo a Federação dos Cientistas Americanos, Israel é o único país da região que possui armamento nuclear, embora o governo israelense não reconheça possuir bombas. O Irã tem enriquecido o urânio a um nível próximo do necessário para se criar uma bomba nuclear, conforme um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, obtido em 2023 pela agência From Press. Só que não há indícios de que o país tenha ogivas nucleares.